Quando se fala em cobrar uma dívida, é muito importante que primeiro eu documente esta dívida, que ela seja bem documentada. E de que forma que eu vou documentar uma dívida? Eu vou documentar através do que se chama de títulos de crédito. Pelo nome pode ser um pouquinho estranho, mas todos nós conhecemos eles do nosso dia a dia. São o cheque, a nota promissória, a duplicata, e aqui a gente faz algumas confusões com o bloqueto, os contratos de uma forma geral. Então, existem vários outros, mas esses são os mais comuns do nosso dia a dia e que nós vamos dar uma repassada em alguns requisitos de cada um desses documentos e quando eles são usados, para que possa ser futuramente bem cobrada essa dívida de uma forma mais ágil, mais rápida e com maior eficiência para o credor. Vamos lá? Nos acompanhem mais esse vídeo. Lembrando que nós temos os outros vídeos da sequência que estão nessa playlist, que formam um conjunto de recuperação de ativos. Então vamos lá. Cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. É muito comum no dia a dia transformar essa ordem de pagamento à vista numa promessa de pagamento, ou seja, o cheque pós-datado, o cheque pré-datado. Mas, na essência, o cheque é um documento que representa uma dívida, onde a pessoa diz o seguinte: olha, o dinheiro está lá no banco, está aqui o documento, pode ir lá e pode buscar. Então, eu estou dizendo, eu tenho dinheiro à disposição. Está lá no banco, é só você ir lá e resgatar esse dinheiro e ir lá buscar que o banco vai te pagar. Por isso que se fala uma ordem de pagamento à vista e o cheque que é dado sem provisão de fundos nessa condição, inclusive caracteriza o crime de estelionato. Bem perigoso isso para quem emite cheque sem fundos, tá? Mas sempre nessa característica de cheque dado como ordem de pagamento à vista. O cheque ele deve ser apresentado em até 30 dias contados da data da sua emissão. 30 dias quando é na praça de pagamento. O que é praça de pagamento? Praça de pagamento é o local onde foi colocado no cheque que ele deve ser pago. Normalmente não se coloca em lugar nenhum e acaba sendo aquele onde o banco registra mesmo, o endereço da agência do banco do qual o cheque está sendo emitido. Então, se eu estou na cidade de Florianópolis, o meu banco é de lá, minha agência é de lá, eu emito um cheque, não coloco o local ou coloco Florianópolis, ainda que abreviado, essa vai ser a praça de pagamento. Então, o credor daquela localidade ele tem 30 dias para depositar esse cheque. Se ele não depositar nesse prazo, acontece alguma coisa? Na prática, o cheque vai ser pago pelo banco normalmente, mesmo que ele apresente depois. Mas isso tem efeitos para fins de protesto e posterior execução desse título. Nós já comentamos no outro vídeo aqui dos tipos de ações judiciais e vimos que é muito importante que eu respeite os prazos desses títulos para que, se precisar de um processo judicial, eu possa adotar aquele que é bem rápido, a execução, ao contrário daquele que é bem lento, que é a ação de cobrança. Então, prazo de apresentação do cheque. Praça de pagamento, 30 dias. E se for outra cidade, eu moro em Curitiba e recebi um cheque em Florianópolis, prazo de pagamento em Florianópolis, vou depositar em Curitiba, 60 dias. Então, 30 dias prazo de pagamento, 60 dias fora da prazo de pagamento. Depois desse prazo, eu tenho um prazo de até 6 meses para protestar esse cheque ou então entrar com uma ação de execução. Passado esse prazo, o cheque continua válido, mas aí eu tenho que partir para uma ação de cobrança. Então, quando eu uso um cheque, primeira característica, ordem de pagamento à vista. Segunda característica, respeitem os prazos de apresentação e também de protesto e execução. Enquanto que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, eu tenho a promissória. A promissória é o título de crédito que é uma promessa de pagamento. Então, bem ao contrário do cheque, aqui eu não estou dizendo, eu tenho dinheiro. Aqui eu estou dizendo, eu vou ter o dinheiro. É uma promessa que eu estou te fazendo. Então, eu estou colocando naquele documento que na data do vencimento que estiver no documento, a nota promissória, eu vou te pagar em tal lugar, para tal pessoa, o valor que está ali naquela nota promissória. Então, a nota promissória, ao contrário do cheque, é uma promessa de pagamento. Por isso que a nota promissória, se no dia do vencimento eu não tiver o valor, não caracteriza crime. Porque no cheque eu estou dizendo, eu tenho dinheiro. Estou te enganando, então, se eu não tiver. E na promissória, não. Eu pretendo ter, eu quero ter. Então, eu posso ter alguma frustração de não receber. Daí o caminho para o credor, o que é? Protestar.
Aqui eu não tenho prazo de apresentação igual ao cheque, sabe? Então aqui eu tenho prazo de prescrição. Prescrição, sempre lembrando, ela serve para protesto e também para entrar com uma ação de execução. Aqui a promissória é mais longo prazo do que o do cheque. Aqui são 3 anos que eu tenho para protestar ou para entrar com a execução. Então, a promissória eu vou usar quando for uma promessa de pagamento. A duplicata. Na duplicata aqui, talvez as pessoas mais novas nunca tenham ouvido falar em duplicata. Mas a duplicata, ela continua existindo, ela consta ainda nos livros contábeis e hoje em dia ela cedeu espaço para a chamada duplicata virtual ou os boletos, tá? A duplicata, ela, ao contrário do cheque e da nota promissória, ela depende de um outro documento. Ele é o que a gente chama de um título acessório. A duplicata depende de uma nota fiscal. Então, uma nota fiscal decorre sempre da prestação de um serviço ou então da venda de um produto. Toda vez que eu vender um produto pela empresa ou prestar um serviço, eu vou emitir uma nota fiscal. Dessa nota fiscal, eu vou emitir uma duplicata. A duplicata, portanto, é o título de cobrança, é o título de crédito que eu vou utilizar para cobrar o valor descrito na nota fiscal. Uma nota fiscal, ela pode gerar várias duplicatas, porque eu posso estabelecer para receber isso em 3 vezes, em 5 vezes, em 10 vezes. Então, eu vou ter tantas duplicatas quantas forem o número de parcelas. Então, eu vou colocar o vencimento, o número da nota fiscal e demais requisitos que estão nesse título. Tem que ser toda ela bem preenchida. Porém, uma duplicata nunca pode ter no seu documento mais de uma nota fiscal. Isso a lei proíbe, então uma duplicata ela pode ter como origem só uma nota fiscal. Uma nota fiscal pode gerar várias duplicatas. Agora, uma duplicata, ela sempre tem que ter origem em apenas uma nota fiscal. Caso contrário, é uma daquelas hipóteses que nós conversamos, que o devedor pode alegar isso em sua defesa e você, ao contrário de receber algum valor, ainda vai ter que pagar o que a gente chama de ônus da sucumbência. Perdi o processo e tem que pagar as despesas do processo e os honorários ainda do devedor. Aí é bastante frustrante. Então, cheque, nota promissória, duplicata, e aí nós temos os contratos. Os contratos, de uma forma geral, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, um contrato de prestação de serviços, pode ser de facção, de fornecimento, de diversas naturezas. Então, um contrato, ele não precisa ter um título de crédito vinculado a ele. É até estranho quando a gente verifica uma nota promissória vinculado a um cheque, a um contrato. Ah, mas é uma garantia. Não, o contrato, ele é um acordo de vontade entre as partes. E ali eu vou estar descrevendo quem são os contratantes, quem está contratando, quem está sendo contratado, qual é o objeto do contrato, ou seja, o que eu estou vendendo, ou que serviço que eu estou prestando, em quais condições, qual que é o valor, prazo, forma de pagamento, o que acontece se não pagar na data, tem multa, tem juros, qual que é o índice de correção monetária. Então, no contrato eu já tenho todas essas disposições e que, se não forem cumpridas, eu não preciso de nenhum outro título de crédito. Eu já tenho todas as disposições ali, eu só faço uma planilha com a informação do valor que foi combinado, a data do vencimento, os encargos, juros, multa e correção monetária entre a data do vencimento e a data que eu estou cobrando. E esse documento eu levo a protesto. Então, esse documento eu também posso levar à execução. Então, aqui eu tenho até um prazo melhor, um prazo de 5 anos para executar um contrato. Então, o contrato é uma excelente forma de documentar uma dívida, é uma excelente forma de eu receber por um crédito, que eu vou ter todas as disposições ali. Inclusive, eu posso usar uma modalidade de contrato, assim dizer, que é o termo de confissão de dívida. É onde eu vou, eu não tenho uma dívida documentada, ou é uma dívida com promissória, ou com cheque, não importa o que seja, tá? Uma confissão de dívida, ela pode se representar uma dívida nova,
uma situação nova, ou pode ser uma situação já ocorrida, em que eu estou renegociando, eu estou fazendo concessões ou não, mas eu vou descrever naquela situação quem é o credor, quem é o devedor, qual é a dívida, como que está sendo combinado como ela vai ser paga, as parcelas, vencimentos, se vai ser transferência bancária, se vai ser pago diretamente mediante um boleto, ou para quem vai ser pago, se eu posso ceder esse crédito para outro, se eu não posso. Então, eu posso colocar multas também, a gente chama de cláusula penal, em caso de descumprimento. Então, na confissão de dívida, eu posso colocar todos esses documentos, todas essas informações. É um excelente documento que dá para se utilizar para formalizar uma dívida e também levar a protesto e levar à execução. Como característica, tanto o termo de confissão de dívida como também o contrato, é necessário que eu tenha, além da legitimidade, como nós chamamos, de que quem representa o credor, quem representa o devedor, tem que ser as pessoas que têm poderes para isso, que se não forem eles diretamente, mas principalmente também nesses casos é necessário ter a assinatura de duas testemunhas, tá? Então isso é muito importante para que isso seja reconhecido como um título de crédito passível de protesto e de execução. Se não, de novo, vai para aquela modalidade mais lenta que é a ação de cobrança. Então, cheque, nota promissória, duplicata e contratos. Aí nós temos a figura do boleto. O boleto é o que nós mais conhecemos, é o que mais circula, tanto em meio físico como em meio virtual. Então, as empresas fazem diversas vendas e elas não emitem mais tecnicamente a duplicata física. São informações eletrônicas. São passadas diretamente para o banco e, se não for pago nos vencimentos, são informações diretamente encaminhadas eletronicamente para os cartórios, para protesto e para as demais instituições de restrição ao crédito. São meios virtuais de transferência de dados. O boleto tem validade? Sim. A Justiça já reconheceu que eu não preciso ter a duplicata física. Se eu tenho a nota fiscal, se eu tenho o comprovante de entrega da mercadoria, se aquela duplicata, ainda que as informações apenas delas foram protestadas, então esse conjunto de informações, ela substitui a existência da duplicata, que deveria ter a assinatura do devedor, tá? Então essas informações substituem a duplicata e são válidas são válidas para fazer uma execução. Então, o boleto, sim, ele é válido, ele é reconhecido, ele não é a duplicata, tá? Só que ele deve conter todas as informações que são exigidas na duplicata. Então, basicamente, esses são os títulos que representam uma dívida. Tá joia? Muito obrigado, continue nos acompanhando, faça a sua inscrição, ativem o sininho da notificação, porque nós temos mais uma sequência de outros vídeos com dicas bastante úteis para que você possa receber o seu crédito de uma forma rápida, eficiente e sem muita demora e transtorno. Tá bom? Muito obrigado.